Dalva Damiana de Freitas, nascida aqui em Cachoeira, em 1927 e no dia 27 de setembro. Meus pais eram Antônio José de Freitas, Maria São Pedro de Freitas era minha mãe. Meu pai era sapateiro e músico da lira, siciliana. E minha mãe era charuteira da fábrica Dânima, depois veio trabalhar na Suerdic também, quando fechou a Dânima. Eu comecei a trabalhar na fábrica Dânima, sendo aprendiz. A minha professora de charuto, de cigarrilha, era Dona Maria Matilde, que nós tínhamos professores lá. Aí tinha um Senai, e aprendi no Senai, com Dona Maria Matilde, que ensinava a gente a fazer as cigarrilhas de uma perna de fumo só. E por aí comecei. Quando eu terminei de fazer o charuto, que me aprendizei mesmo a fazer as coisas, aí passei para a charutaria mesmo, à mão, fazia um charuto chamado número 7, um charutozinho de bojo, e por aí comecei minhas atividades. Porque eu estava louca para trabalhar, porque meu pai, sendo sapateiro, minha mãe charuteira, e eu tinha 8 irmãos, né? E eu queria ajudar. Eu queria ver o dia de hoje, que chama sábado, entrar em casa com as coisas, batata, farinha, o saco da farinha, as coisas dentro de casa. Eu me sentia feliz. Então eu fui trabalhar para esse motivo, para ajudar a criar meus irmãos. Quem tem que aprender o charuto tem que aprender tudo, né? Aí então, às vezes, quando estava coisa, pegava aqui o fumo, botava aqui, enrolando, depois bitolava, enrolava no papel, quando tirava, a gente estava bom, eu passava a capa, ia capeando, e fazia o bico de charuto e botava lá. Olha, eu ia espiar os candomblés com as minhas camaradas, com os carurus de São Cosme, aí terminava os candombrézinhos aí por cima da ladeira da cadeia e apreciava tudo. Aí era candomblé, né? Hoje, atualmente, que tem as casas dos terreiros, porque o único terreiro conhecido aqui era o Ventura. Era esse terreiro que ultimamente tinha em Cachoeira, era o Ventura. Mas o resto era os candombrézinhos dos caboclinhos, os carurus de São Cosme, essas coisas. Eu sou de Amaruaí. Eu sou do homem das palhas. Eu sou do rei das palhas, o rei das pipocas. Estava em casa, quando chegou uma colega me chamando para ir trabalhar, que tinha chegado um suíça para ensinar a fazer o duplo. E o duplo era uma forma de charuto que de um, ele era grande, de um fazia 2, de um fazia 3, de um fazia 4. Quer dizer que a porcentagem deles era bom para eles, para a gente só ganhava 1. A gente fazia 3 para ganhar 1, fazia 4 para ganhar 1. Era assim, mas mesmo assim era bom. O fumo era tirado, a arapiraca, de dentro de um vaso com água, pingando água, para botar ali na mesa, para a gente abrir, para maciar, para cortar, né? Para dali tirando o charuto e botando, tirando o charuto e botando. Mas o charuto, quando a gente começava, porque tinha um capoteiro para encher o charuto. Mas quando a gente tirava ali, a gente botava ali, não dava ele por nada. Mas quando botava lá na grade para secar, formava charuto mesmo e tudo dava certo. Eu já vinha fazendo samba, né? Sambinha ali com as meninas, as coisinhas, mas quando eu comecei a fazer ali na Suerdic, foi através do convite que veio para a gente participar da festa da ajuda, da festa de Santa Cecília. Aí então, quando os convites vinha aquela lista para a gente cada um assinar um trocadozinho que era para fazer a novena. O caso da novena, quem tinha roupa de noite ia. Quem tinha roupa bonita ia para a procissão, para a missa. A gente que não tinha ficava cuidando dos nossos trabalhos, né? Aí então eu cheguei e disse assim às meninas, já que a gente vai dar dinheiro para fazer para as nossas novenas, não podendo ir, a gente vou formar um terno, fazer um samba, para a gente regozijar aqui. Ah, não faz, eu faço. Vou aumentar. Aí as mulheres, naquela bonita assim, todo dia eu vou fazer. Vai, a criatura disse assim, olha, vocês estão conversando demais. Hoje não tem merenda para ninguém.
Eu disse, por mim, o que me deu como. Aí, nesse dia, ela levava uma coisinha, nós tudo comia, né? Nesse dia ela levou o jiló, um abaço. E o jiló, ela botou, dividiu cada um pedacinho, uma tirinha do jiló. Aí, dividiu com todas, né? Eu perguntei para ela, ela me disse, quer dar? Eu disse, não quero não, Deolina. Por que você não quer? Eu disse, nesse dia eu tinha saído em casa, não tinha nada em casa para dar meus garotinhos. Estava preocupada, estava chateada. Eu disse, eu não quero não. Come sim, você vai comer. Todo dia você pega na merenda e hoje você não quer. Eu disse, olha, é porque é jiló? Eu digo, não. Mas você vai comer. Eu disse, olha, eu já disse à senhora que hoje eu não quero. O que é que está pensando disso tudo? E aliás, nada. Peguei o pedaço de jiló, mastiguei. Aí quando eu mastiguei o jiló, eu disse, vem cá como quiser o jiló. Jiló, o jiló, como quiser, vem cá o jiló. Jiló, o jiló, plantei jiló, não pegou. A chuva caiu, rebentou. Eu cortei miudinho, botei na panela. Pensei que é jiló, não é jiló, é berinjela. Aí ela, tá ouvindo? No instante ela rimou aí, ó. Tá ouvindo? Ela não deixa ninguém triste. Aí pronto, ficou naquela. Aí toda hora, cante aí. Eu vou cantar mais não. Depois assim, eu vou cantar. Pedi a colega, Aurinha, me dá cá um pedaço de papel aí, um lápis. Ela me deu, eu botando. Porque veio na mente essa letra e eu não esqueci no momento, né? Escrevi, fiquei nessa. Aí toda hora eu repetia, toda hora eu cantava, vou fazer um samba com ele, vou botar ele na praça. E fiz, e todo mundo gostou. Vem cá como quiser hoje, jiló, ô jiló. Como quiser, vem cá hoje, jiló, ô jiló. Plantei jiló, não pegou. A chuva caiu, rebentou. Botei miudinho, botei na panela. Pensei que é jiló, nem jiló é berinjela. Jiló, ô jiló. Vem cá como quiser, ô jiló. Jiló, ô jiló. Como quiser, vem cá, ô jiló. Jiló, ô jiló. Plantei jiló, não pegou. A chuva caiu, rebentou. Eu botei miudinho, botei na panela. Pensei que é jiló, nem jiló é berinjela. Chegou seu Estrela, que era o viajante da casa. Aí, quando seu Estrela chegou, eu disse, olha, seu Estrela. Aí eu cantei para as mulheres, você já viu seu Estrela chegar? Já? Aí a mulher, aonde ele está? Ele está no escritório, tá? Está escrevendo, está papel para entregar. As charuteiras, coitadinha, não sabe o que vai fazer. Está na rua, está, sem trabalhar, está, não acha mais lugar. Mas eu falei aquilo, era um momento que vinha na mente a mim estava fresca, eu cantei, mas foi isso mesmo, estava preparando as cartas para dar a gente, para botar para fora. Nesse dia ele estava aí, Deus ajudou que ele não fez nada a gente, perguntou a seu Valdo o que é que estava fazendo, que a gente estava muito alegre, não sabendo que a gente estava alegre por causa das funções da gente. E quando acabou, ele mandou assim, Valdo, elas estão muita coisa. Ele disse, não, é uma noite que vai ter aqui da festa da ajuda, elas fazem parte e todas deram um trocadozinho para fazer a festa. E o que é que vai dar para a festa delas? Aí ele chegou e disse assim, é qualquer coisa, dá meia hora para elas saírem, para divertirem. Ô Vada, não é bom comprar, ele era alemão, né? Ele falou, ô Vada, não é bom comprar um negócio de uma cachaçinha para delas beber. Aí seu Valdo, não, elas não querem não. Mesmo assim, ele mandou buscar um negócio lá de cachaça, os homens beberam. Nesse dia foi uma festa que a gente fez. E foi muito bom. E com isso, essa cruz, ele mandou eu ir nos fabricos chamar, pertinho de Sergipe, chamar para as colegas virem também, elas vieram. Foi, gente, parecia, no dia que o terno saiu, parecia que era o tapete dos filhos de Gandhi. Eu botei música à torta e à direita ali, cheio de gente. E eu era a mais esperta que tinha, porque a dona da festa era eu mesmo, né? Eu mesmo sambava. A gente pegava um calamaço ali, passava na cintura, ficava sambando, e ia levando a vida no pagode. Aí que quando, de tarde, o gerente mandou, chama a Dalva aí. Quando ele mandou me chamar, aí eu fui, parecendo um corpo, Senhor meu Jesus, o que eu fiz? Olha, seu Valdo, não. Está com medo? Não, senhor, que eu não fiz nada, foi o que eu fiz. Olha, o homem mandou
vocês trabalham até 2 horas. 2 horas em diante vocês saem para fazer a festa de vocês. Aí foi alegria, né? Aí imediato todo mundo saiu. Eu mesmo saí, as colegas, a fábrica ficou pura sem ninguém, de homens a mulheres. Todo mundo participou nessa festa. Da Dona Zilma Paim veio Santo Amaro em peso, com samba, as mulheres tudo sambando com a garrafinha na cabeça, cada um com suas garrafas do braço. O meu foi elitizado, porque eu disse às mulheres, eu não quero nada de cachaça, eu quero a antiguidade da roupa que minha avó usava na Boa Morte. Minha avó usava roupa de rapariga, antiga, e eu botei essa roupa. Eu disse, não quero negócio de camisola de dormir, nem lá não, é saia de baiana, camisa de dormir, camisa de baiana, pano da costa, chinelo, essas coisas. E fiz e ganhei para todo mundo. Ninguém esperava. Quando foi na hora, todo mundo apresentou seus grupos. Quando foi na hora de apresentar o meu, rapaz, suspendi a galera. O povo doidou mesmo. Aí, sambou. No outro dia já veio o governador, Antônio Carlos Magalhães, aquele pessoal, todo mundo, doutor Manuel Castro, esse pessoal, todo mundo para ver a maravilha do samba, que eles nunca tinham visto. O que Dona Dalva fez foi recuperar a tradição do samba, que eu suponho seja aquilo que se fazia no século XIX. Mulheres negras, economicamente emergentes ou bem situadas economicamente, que faziam suas manifestações festivas, eventuais, em apresentações públicas, como eu acabei de citar, na festa de Nossa Senhora da Ajuda, né? E ela recuperou isso na década de 70 e permaneceu até hoje. O que ela recuperou? O samba tocado com os instrumentos percussivos, característicos do candomblé e também da capoeira, a formação da roda, como no candomblé e na capoeira, a indumentária do candomblé, a baiana, né, do acarajé, a crioula, né, a roupa de crioula, a bata, o camisu, e as cantigas que ela ouviu quando era criança, que ela permaneceu. Trabalhei na Dânima, como todo mundo sabe, aprendi, Dânima fechou. Fiquei em casa, achei esse chamado para ir trabalhar no duplo. As mulheres grevearam, mas eu fazia minhas coisas para distrair. Aí então, eu fiz o samba, as mulheres mudam o nome da Suerdi, que eu disse, eu não mudo o nome. Eu tenho que zelar esse nome. É aonde eu ganho tostão para matar as necessidades dos meus filhos. E esse nome eu levo até o túmulo, porque se eu não tinha outro lugar para trabalhar, então foi aonde eu levei essa consideração que o pessoal achava que eu devia tirar o nome. Eu nunca tirei o nome, foi Samba de Roda Suerdi, de Cachoeira. O samba tem essa idade toda, fez 56 anos esse ano, no dia 22 de novembro. Aqui na Cachoeira não tinha grupo nenhum, nem dentro de casa a gente fazia uns palmeados, brincando, quando terminasse as rezas, não tinha. Quem fez esse samba na Cachoeira fui eu. O pessoal gostava, mas dizia aquela ponta de rua, de negro, mulheres também, de mulheres. Quer dizer que quem tivesse suas filhas moças não queria deixar sair no samba. Quem tivesse seus preconceitos de seus casamentos de respeito, não queriam. Mas o meu samba, trazer esse povo todo, nunca houve contratempo. Todos confiaram em mim. Todos confiaram em mim, de moças a casados. Eles vinham também participar, acompanhavam. O meu samba era acompanhado. Faziam questão de vir, porque eu não sei o que foi que eu fiz. Eu acho que era o meu modo de ser, que eu sou essa pessoa mesmo. Eu gosto do meu pagode, mas sempre respeitando-os demais. E tratando todo mundo bem, e o pessoal acreditou em mim. E o samba trazendo para a rua foi uma coisa mesmo. Não foi polêmica triste, não, foi polêmica de alegria. De minha avó, porque ela lavava no Rio do Caquende, como eu acabei de informar. Então, quando eu vinha do colégio, de Dona Ursulina ou Dona Dedé, que eu estudei com eles, eu ia pegar a comidinha delas, eu ia levar lá em cima da cadeia,
eu ia levar lá no Rio do Caquende. Todos os dias tinha essa promessa. Além de tudo, eu estudava no Caquende, na escola primária de Dona Ursulina. Ainda pegava essa ladeira toda, ainda levava dela. E quando chegava lá, ela dividia a comidinha, ela dividia nós duas. Ela botava o meu, ia ficar sentada ali na pedra, mas ela comendo. Quando terminava, bebia água, ela ia terminar de saboar a roupa dela e eu lavar as meias, as toalhinhas de prato, as coisinhas ali, e ela cantando. Quem vem lá é baianinha, ia, ia, baianinha sou eu. Quem vem lá é baianinha, ia, ia, baianinha sou eu. Também cantando com ela. Ela cantava outro samba. Oi, lerê, oi, rará, oi, lerê, pancada de beira-mar. Oi, lerê, oi, rará, balança que pesa ouro, não pode pesar metal. Eu ali, rede com ela, em teté. E com isso eu continuei. E o dia de domingo fazia os brinquedos ali no fundo do quintal, os quitutes, era samba. Aniversário das bonecas era samba. Era tudo finalmente, fazia. Quando eu não tinha boneca, aquelas bruxinhas, metiam um pau aqui, ó, aqueles pauzinhos, as bonequinhas vestidinhas, fazia aquelas roupas de papel, vestidinha, tudo bonitinha, né? Fazia o terno das bonecas, fazia o samba das bonecas, aniversário das bonecas, fazia enterro das bonecas, o Sidinagô, vem Caquende, vem todo mundo. Hoje em dia todo mundo tem samba, mas ninguém tinha. Ninguém tinha, era eu. Chuíte tocava para mim, outros que estão no Filho Nagô, Pedro Galinha Morte, o pessoal tudo tocava para mim. Outros dali do Salva-Vida também tocavam para mim. E todos eles vêm me pedir arrego. Qualquer coisa eles vêm logo a mim. É que ela apoia todos os grupos. Inclusive tem um de São Félix que ela batalhou que ele viesse também ficar conosco, tudo. Conversou com o dono do que é Luiz, para ele ir na casa do samba, escreveu o samba lá né, em Santo Amaro, me incentiva mesmo os outros grupos. Ela, a Anne, inclusive o meu grupo é assim como fosse filiado ao dela, né? Quando tem festa lá, ela me convida, a gente samba, a gente se diverte, a gente bebe, samba, é um negócio interessante, brinca. Eu gosto de Dona Adalva como ela se fosse minha mãe. Viu? O Grupo Mirim, quando ele chegou, é o seguinte, porque os veteranos do samba estavam adoecendo, outros morrendo, e sabe que a idade vai caindo mesmo, né? E essas crianças que vinham chegando, precisavam de que a gente desse uma força para sair, para o que não chegasse ao pior. Então, lá em cima no Rosarinho, eu fazia as reuniões, fazia as amigas secretas, convidar todos os pais, todo mundo para participar das coisas, que eu sempre nunca deixei de fazer, terno de reis, tudo. Então eu convidava, eu disse, vou fazer o samba de roda mirim. E o samba de roda mirim foi criado com essas meninagens dos meus netos aí. Não era nascida, não se falava ainda no nome. Minha mãe ainda estava na minha casa, ainda namorando com o pai dela. Tem ela. E os outros que vêm chegando. O samba de roda mirim já tem quantos anos, filha? Você tem quantos anos aí? 20 quantos? 29. Então, o samba de roda mirim já tem seus 30 e pouco por aí. No samba de roda eu estou desde criança, né? Então como que minha avó e minha mãe são sambadeiras, então eu a acompanho, né, desde criança. Eu fiz parte do samba de roda mirim Flor do Dia, né? E aí já venho nessa trajetória. Quando cresci, passei a integrar o samba de roda Suerdique, né, que já é composto por adultos, e o samba mirim, que era composto por filhos e netos dos sambadores adultos e por algumas crianças das comunidades locais. Já tem os primeiros mirins, os segundos, terceira, né? Luci, segundo, Agora quem está tomando conta é Ana. Minha mãe começou a fazer o samba desde novinha, ela ainda não tinha filhos, né? E aí depois passou a ter os filhos, né?
Então, quando eu nasci, minha mãe já fazia samba. Então, eu pequena ia acompanhando minha mãe no samba, né? Nos ensaios. Eu já nasci no samba, então tinha que continuar no samba. E o samba está no meu sangue, né? O samba é vida, é como minha mãe fala. O samba é vida, o samba é saúde. Está no nosso sangue. Para gente que nasceu no samba, sabe o que significa, a importância do samba na nossa vida. Ana era e Luci, Gilson, quer dizer, Ana, Luci, Gilson. Eu com Ana, Anes, eu sou um irmão da família, entendeu? Não sou tio, nem sou cunhado, não sou nada. Eu sou um querido mesmo da família. Mas também não zombo não, sabe? Aí, vamos fazer um samba mirim. Aí, vamos. Fazer um samba mirim para ensaiar na Boa Morte. Eu falei, tá bom. Eu sei que a gente formou um samba, dentro de um mês a gente formou um samba mirim e botou 40 e tantas pessoas na rua, crianças, só crianças. Eu ensinei na base de uns 30 crianças a tocar pandeiro, que hoje é que está servindo ao samba de roda Suerdique. Quem era responsável morreu, Luci. Então ficou Ana, Anne e Gilson e Neto para seguir o samba de roda mirim. E os antigos também, os que já eram do samba de roda mirim, também dando força. Tudo dos meninos a gente fazia para os meninos permanecerem naquela alegria. Fazer por acaso, hoje tem aniversário de fulano, a juntar, quem faz aniversário esse mês, fulano, 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 a juntar aqueles 3 aniversários para fazer a festa naquele dia. No outro mês a mesma coisa, a vida só era ajuntando os meninos, um com o outro, se abraçando, se considerando, os meninos já não brigavam mais. Não tinha fuxico, não tinha nada. Todo mundo brincava naquela união, naquele amor. E o respeito, aí até hoje me tratam vó Dalva, Ana também, tratam antes. O mais velho, meu neto mais velho, o Luciano, que morreu um dia desse afogado, ele já tá com 20, ele morreu com 27 anos, já era um mirim. Tudo pequenininho, agarrado aqui na bainha da minha saia. Outro chupando, o irmão delas, um chupando o bico, né? Outros, todo mundo, outros com tamborim tocando. Todo mundo contente, os meninos brigavam, fazia questão de tocar. As meninas tudo vestidinhas de baiana, e eu também, todo mundo delas ali, fazia os bolos solados, mas dava certo. Era eu que cozia a roupa dos meninos. Eu, minhas filhas, todo mundo cozia. A minha vizinha cozia. O Rosarinho ali em peso, todo mundo participava. Baratinha, todo mundo, todas as mães tinham aquela queda pelo samba de roda mirim. E até hoje ainda tem meninos que os pais já estão pais de famílias aí, os meninos estão chegando. Esse ano mesmo saiu uma de 1 ano e pouco, não foi? O pai saiu com ela enganchada aqui, ó, vestida de baiana e muito feliz, e ela também contente. O pai disse que a Ave Maria, que vai continuar, ainda onde foi lá em me dar benção, a meninazinha. Eu sei dizer que veio uma série de instrumentos, de coisas para os meninos. Aqui, quando aquele governador, meu Deus, Valdir Pires, veio em Cachoeira pela primeira vez, foi no IPAC ali. Aí, quando ele chegou, os meninos estavam todos esperando, todo mundo bonito, vestido de verde e amarelo. E as meninas também. E ele todo entusiasmado com a equipe dele toda. Eu sei dizer que todo mundo entrou ali, os meninos cantou. Aí eu tinha tirado até uma letra dos meninos. Eu tirei uma letra para os meninos, mas não era para eles cantar aquela letra naquela hora, não. Mas eles cantaram. Quem te mandou não me achou. A Bahia não se divide, a Bahia é de São Salvador. Graças a Deus que a coisa melhorou. As festas de Cachoeira, todas ela levantou. Graças a Deus que a coisa melhorou. As festas de Cachoeira, todas ela levantou. Quando eu fui para Boa Morte, eu era garota, menina, acompanhada com a minha avó. A minha avó chamava-se Vicência Ribeiro da Costa. Ela era irmã da Boa Morte, era africana, ela. E
era uma pessoa que, quando ela era irmã da Boa Morte, elas todas da Boa Morte trabalhavam 1 ano. Cada qual levava seus balaios, todas elas levavam seus balaios na festa da Boa Morte. Todas elas trabalhavam com amor, ouviu? Para fazer aquela festa bonita. Eram unidas as irmãs, eram as negras que sabiam o que era amor e considerar a Maria Adormecida, que era a Nossa Senhora da Boa Morte. Porque vovó, quando ela ia, ela pegava as coisas dela, os correntões dela, dava para a gente limpar, passar caó, essas coisas todas para limpar, que só podia ser ouro, né? Limpar, passar farinha, limpar na farinha, aquelas coisas. Ela me chamava a limpar o chinelinho dela, que era aquele chagrinho bonitinho, todo bonitinho mesmo. Agora é marca Fubite. Era aquela coisa dessa, aquelas pulseiras mesmo que vovó tinha. Tudo, que hoje em dia tinha aquela... É uma coisa que elas botavam na bolsa, me esqueci até o nome. Que elas usavam coisas muito legais mesmo. E era uma festa muito considerada, e muita gente não dava apoio, porque era festa de pobre, era festa de negro, era festa de ponta de rua. Eu tenho amor, eu me preparo para ir, eu faço minha roupa, eu quero estar ali bonitinha no meio dos outros, conquistando alegria, conversando com um, conversando com o outro, não é explorando, porque essa festa não merece ser explorada. Merece que todas nós sejam gratificadas por amor, por conhecimento, não por exploração da gente. Eu fui convidada para ir para a Irmandade, porque minha avó era irmã da Irmandade, antiga. A minha avó era antiga, a vovó, a senhora Docha, a senhora do Vilgio, os antigos já morreram. Esse pessoal que está agora, a plebe agora é nova, é estudante, pode-se dizer. Aí, vovó, as antigas é que tinha prazer de fazer aquela festa, a mulher tinha orgulho, as negras tinham orgulho. Então, eu fui convidada para obter o lugar da minha avó. Dona Estelita sempre me convidava, mandava, me chamar. Eu não quero meter em nada não, eu não quero meter em nada não, porque na verdade eu não tinha interesse. Aí, por exigência, com o negócio de samba, Dona Esté mandava me chamar, quando foi um dia, depois desse prédio que eles ganharam, aí Dona Esté mandou me chamar. Aí eu não fui, tornou mandar, eu não fui. Dona Esté mandou, gente, Dalva, é uma senhora na idade, vá lá, vê o que é que ela quer. Ela aliviou o menino, eu cozi até roupa para ela, para Dona Esté, mas eu não queria ir. Aí, por insistência, eu fui. Quando chegou lá, ela disse, olha, aí vem subindo uma neta de Vicência Xodó, porque a vovó tinha aquele pedido negócio de Xodó, né? Vicência Xodó, Dalva. Aí eu vi uma voz dizer assim, seja bem-vinda. Mas quem disse seja bem-vinda foi Maria Lameu. Eu pesquiso as coisas porque eu vi. Aí eu subi, cheguei lá, me sentei prontamente, salvei elas, aí vim atender. Aí uma conversa, outra conversa, vai, por que você não quer? Eu disse, ó, não dá, porque já tem um samba, aí é muita coisa para mim. E eu tenho meus meninos também, sabe onde está a galinha, está os pintos, e eu não quero. Mas o lugar da sua avó, de Vicente Xodó, é seu. Vicente Xodó era antiga, filhinha do candomblé, ela mesmo fala. Aí filhinha disse, Darva tem que vir, Dona Esté, ela tem que vir, outra tem que vir. E botaram na Irmandade. Porque eu me sinto orgulhosa, porque eu me arrumo, eu tenho orgulho em me arrumar para a Boa Morte. Eu acho que eu até o andar muda. Chega do patrimônio, confessando bangalô, me pega de volta, me pega de volta o vapor. Graças a Deus e as coisas melhorou, as festas de cachoeira, todas elas levantou. O reconhecimento foi tudo para que o samba, o pessoal criasse energia e viesse fazendo mais criação, porque não pode parar. O samba não pode morrer. Tem que ter a criação. Aí então eu acho que eu, como posso dizer, a cabeça do ambiente, eles têm que me considerar e me agradecer, porque quando eu parti deste mundo da mentira para o mundo da verdade, eu deixo minha história. Eles sigam, tratar todo mundo bem e respeitar. Então,
Foi muito bom ser patrimônio da humanidade, né? Foi muito bom, foi uma coisa muito bom que eles receberam e eu também fico gratificada porque Deus me deu esse direito, estou enxergando tudo. E quero que eles preservem, porque se eles não preservar, está ruim. Porque eu sei dizer que aqui na Cachoeira, hoje em dia, tem muitos grupos. Os colégios estão participando nas coisas. As freiras não queriam nada de samba. Hoje em dia, elas já mandam pedir roupa emprestada. Os colégios, qualquer que a dona Dalva vai, oh meu Deus, vai pobre de mim, para lá, da assistência, eu vou. Não está me dizendo nada. Aí eu vou muito alegre, satisfeita, e me sinto feliz. E agora estou me sentindo triste porque não estou podendo sambar. Mas eu sou o patrimônio da humanidade. Eu digo às meninas, tudo que eu resgatei, eu estou dando a vocês. Eu quero que todos continuem, não joguem nada fora. Santa Amaro tem lá o dizer que o samba não pode morrer, que agradece isso a dona Dalva. Da minha filha. Aqui é o herê também da minha filha. Cada um tem seu nome. E ali, do lado, meu neto. Essa estátua é uma homenagem a ele? Eu tenho, é meu neto mesmo. Aí então eu disse tudo dele era de Juninho, isso daqui. Que é a camisa dele, a calça dele, o sapato dele, tudo dele. E aqui é minha filha, Lucidalva, que é a mãe de Luciano. Aqui o padre Sebastião Éder, foi ele que doou essa casa em aluguel pra gente. Aqui é Ana, aqui é Francisca, essa foi quem deu caminho pra gente, hoje em dia conseguir o grupo ter tudo, ser registrado, tem tudo, foi essa Francisca Helena. E aqui é a colega dela que veio de São Paulo junto com ela, e aqui sou eu, né? Aqui é meu filho mais velho. Aqui aqui é meus mirins, aqui, ó. O Austin, ele já estava trabalhando aí na prefeitura, já civil secretário. Daqui é o Juninho, que é esse menino também. Ele que canta no nosso grupo, ele, Juninho. Aqui essa menina foi ela que ofereceu essa imagem de Santo Antônio, que a mãe dela fez uma coisa para Santo Antônio e deu. E deixa eu ver, aqui tudo é os meus meninos. Aqui também eu ensinando as meninas a sambar. Mas esse homem vai me dar uma casa, porque essa daqui é de aluguel. E esse ano é o nosso vencimento, termina o vencimento daqui, que ele deu mais um ano para a gente. Então termino aqui. Espero que Santo Antônio, pelo milagre que ele faz, ele vai me ajudar, que eu vou ter uma casa própria. Para ele, eu quero assim, uma casa própria para o samba de roda servir. Minha história do título, na verdade, é uma história mesmo da minha vida que eu tenho, né? Minha vida é uma história, né? O motivo de que o reconhecimento, as coisas a esperar. Devagar a gente chega lá. Porque não é com muita sede que se vai ao pote. Eu tive paciência, passei por tudo, sofri, mas me dediquei àquilo que eu gosto, que é o samba de roda, é a cultura. E então, o pessoal sabendo, chegando o Xavier Vatan, lá em casa, o professor da universidade aí, sempre iam lá em casa conversar comigo as coisas, mas não estou tomando base que minhas palavras, minhas conversas fossem ao longe, né? Eu conheci Dona Dalva a primeira vez em 1992, quando o Pierre Verger, com quem eu morava na época, me aconselhou a conhecer a cidade de Cachoeira através, notadamente, de Gaia Luísa, uma grande sacerdotisa do Candomblé, e eu conheci, nesta mesma ocasião, a Dona Dalva. Em 2006, eu passei a morar em Cachoeira através da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fui um dos primeiros professores, e eu passei a frequentar, obviamente, muito mais Dona Dalva. Eu reparei nessa cidade tão rica que é Cachoeira, que a Dona Dalva representa muitas coisas ao mesmo tempo. Dona Dalva é literalmente a encarnação, né, do samba de roda, que ela
representa mais de 50 anos. Ela é também uma irmã da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e, obviamente, desde sua juventude, iniciada no candomblé. Então, eu acho que ela sintetiza uma boa parte dessa cultura negra do Recôncavo, né, dessa cultura negra da Bahia, e por isso, mesmo se tem inúmeras pessoas no Recôncavo, até na cidade de Cachoeira, que certamente mereceriam receber essa homenagem através do título de doutor honoris causa, eu considerei, como muitas outras pessoas, obviamente, que Dona Dalva certamente seria um ícone, uma figura emblemática que possa representar essa cultura do povo do Recôncavo, que é uma cultura riquíssima. Eu não estudei para chegar a isso. Eu estudei escola primária. E meus professores, foi Dona Ursulina, Gonçalves Pereira da Luz e Dona Dedé Onofre. E também eu não fui em ginásio. E também não fui universitária, porque meus pais não tinham a condição de nada disso. E rolando minha vida, eles programaram tudo, ajeitaram tudo, vai novamente. Eu disse, mas a senhora tem que ir para fazer aqui. Eu disse, oh, meu Deus, não tenho nada, oh, meu Jesus, como é que eu vou fazer isso dessa maneira, meu Jesus? E agora estou passando, né? Quando chegou o momento de ir para a Cruz das Almas, aí foi a polêmica, eu fiquei doente. Levei não sei quantos dias adiante, me levam para o médico. Eu disse, meu Deus, eu não aguento ir. Esse negócio não vai dar certo. O que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou falar lá? O que é que eu vou dizer lá? Aí eu vou devagarinho, Valmir, com o pessoal, todo mundo. Subi aquela rampa, parecia que eu estava voando. Eu não senti eu andar, não. Parecia que eu estava 2 palmos fora do chão. E vai. Eu vou lá, me botaram lá, no trono. Eu fiquei lá. O colega de Xavier Vatan também leu lá, o que ele lá já tinha feito, eu não sabia que tinha tanta coisa na minha vida. Eu fiquei assim, ó. Considerando que Dona Dalva é fundadora do grupo de samba de roda Suedique, um dos mais representativos grupos de samba de roda do Recôncavo da Bahia, considerando seu reconhecimento enquanto uma das mais significativas personalidades difusoras da tradição oral, poética e performática do samba de roda pelas pessoas de sua comunidade, por intelectuais, por instituições nacionais e estrangeiras. Considerando que Dona Dalva é integrante da Irmandade da Boa Morte, uma das mais veneráveis instituições religiosas da cultura afro-brasileira, considerando que conquistou visibilidade nacional e internacional através do seu trabalho de forma quase ininterrupta desde 1958, considerando que teve um papel significativo na valorização e promoção do papel da mulher na cultura do Recôncavo, considerando que é cantora, sambadeira e compositora de centenas de sambas na modalidade samba de roda, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e proclamado obra-prima do patrimônio oral e material da humanidade pela Unesco, considerando que é adepta da religião do candomblé desde sua juventude, dando continuidade a uma longa tradição dos antepassados africanos aportados em solo brasileiro e, em especial, na região recôncava da Bahia, considerando que teve papel fundamental no sentido de assegurar a preservação do samba de roda, símbolo da cultura nacional, nós, na mais plena convicção de que Dona Dalva Damiana de Freitas é representante legítima que encarna elementos importantíssimos do aparato cultural brasileiro, sintetizando e simbolizando a riqueza cultural do povo do Recôncavo da Bahia, entendemos que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem a responsabilidade e o inexorável dever de dar a sua contribuição no sentido de difundir e preservar importantes elementos constitutivos de nossa formação cultural e histórica. Neste sentido, esta concessão de título honorífico representa um marco reparatório a ser lembrado pelas gerações futuras. Um marco histórico para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sua comunidade e, certamente,
um outro jeito de contar e produzir a história deste país. Me orgulhou mesmo, fiquei assim, minhas irmãs, falou nas irmãs da Boa Morte também ali, a minha família, eu digo, meu Deus, minha vida, não sabia que eu tinha tanta polêmica. Eu acho que eles saíram colhendo minha vida, procurando saber de minha vida. Eu disse, eu cá com isso assim, se eu fosse ladrona, se eu fosse desobediente, tá vendo? Saía, eu só dizia assim, tá vendo? Saía tudo aí, ó. Se eu errasse, saía tudo. É bom a gente andar certo, ter paciência, né? Aí quando eles me permitiram, né? Que eles me engravatou, que conversou e tudo, que me engravatou, oh meu Deus, eu me senti a rainha de Bagdá. Eu digo, poxa vida, como tenho ilustrado isso, meu Jesus Cristo, oh meu Deus. Tomara que o povo, amanhã ou depois, não fique lá embaixo criticando de mim, porque minhas irmãs são críticas, viu? Mas eu atualmente, não estava com a roupa da Boa Morte, mas estava com o meu, que minha filha me deu, e o manto, a roupa, a túnica, né? Sei lá, um negócio, aquele coisa que botou em mim. Vermelho e preto também, idêntico. O homem me acompanha em toda a parte da minha vida, ele não me deixa eu só. É mesmo. Aí eu estou, meu Deus, o valor é meu filho. Me segura, meu filho, pelo amor de Deus. Não deixa eu, pelo amor de Deus, não deixa eu dar uma crise aqui, não. Se eu der uma crise aqui, eu morro. Aí Deus me ajudou, meu momento, recebi. Quando ele me entregou o título, que ele abriu, eu mostrei o povo. Eu sou doida mesmo, viu? Eu beijei, não sei o que foi aquilo que me apareceu em mim. Eu beijei, eu abracei, eu mostrei o povo, eu ofereci a cachoeira. Fiquei muito gratificada ao meu Deus, a todos vocês, que Deus ilumine cada dia mais vocês, que andam acolhendo os meus trabalhos, né? Apreciando as minhas coisas que eu falo, sorrindo de mim, as coisas que eu faço, que tudo que eu faço eu sei que serve de graça para o povo, né? E eu me senti feliz, foi uma coisa que eu nunca na vida esperava ter esse título maravilhoso. É difícil uma negra, só foi eu, a negra, que recebeu o título, mas não é assim, é? Recebeu o título do honoris causa, fui eu, cachoeirando, eu dava da menina de Freitas. Para mim, estou feliz. Estou feliz. Agora eu disse assim, meu Deus, não tenho anel de doutor, não tenho nada, mas fui abraçada por todos. Então, para mim, a cachoeira, se alguns chorou, se alguns achou que eu não merecia, teve quem chorasse de alegria. Poxa, muita gente achava que eu não merecia, teve quem chorasse de alegria. Quem conhece, o reconhecimento, eu disse, o reconhecimento é tudo na vida, fui reconhecida assim. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa guardada. A UFRB, ela nasceu de uma grande luta de todo o povo do Recôncavo, desde Santo Amaro até a Amargosa. E desde aquele momento a gente usava como argumento principal para convencer as autoridades sobre a justeza da luta pela universidade a grande riqueza cultural que nós temos no Recôncavo. Então, era compreensível, era, eu diria, esperado que no seu primeiro título a UFRB buscasse homenagear alguém que, sendo do Recôncavo, tivesse construído uma vida colaborando de forma intensiva para o avanço das artes, das ciências. E exatamente por isso nós escolhemos Dona Dalva, né? O título de doutor honoris causa deve ser dado a uma pessoa que tenha contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento das artes, das ciências, dos direitos humanos, enfim, que tenha contribuído de forma efetiva com o processo civilizatório de todo mundo. E não há dúvida que Dona Dalva nos deixa um legado impressionante, que é essa contribuição efetiva às artes. Então, foi com muito orgulho que a UFRB escolheu Dona Dalva para ser, então, a primeira doutora honoris causa da nossa universidade. Dona Dalva, ela é a pessoa que efetivamente recuperou e deu esse tom
né? E essa característica, essa roupagem que o samba de roda hoje tem na Bahia e que se transformou como num monumento mundial, né? Um monumento imaterial, um patrimônio imaterial. Né? Essa é a importância de Dona Dalva. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos na condição de reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, concedo a Dalva Damiana de Freitas o título de doutora honoris causa e imponho-na esta perenidade como representação de seus grandes méritos. O reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista a concessão do título honorífico pelo reconhecimento à personalidade eminente, confere o título de doutora honoris causa a Dalva Damiana de Freitas por sua contribuição no fortalecimento e preservação do patrimônio artístico-cultural do Recôncavo da Bahia, valorizando a cultura dessa região, sobretudo em seu vasto e permanente trabalho dedicado ao samba de roda, tornando o patrimônio oral e imaterial da humanidade. Obrigado, meu Deus. O reconhecimento foi tudo na minha vida. Graças a Deus que chegou, quem sabe, quem lê, quem conhece o que é reconhecimento, veio dar a Dalva Damiana de Freitas, filha de Antônio José de Freitas, Maria São Pedro de Freitas. Eu estou feliz. Simples funcionária. Eu fui uma simples operária da fábrica Dânima, Suerdic. Ultimamente, até em casas de família, eu também trabalhei, tive uma vida perigosa, criei 5 filhos sozinho, fiz o que Deus me deu direito. Graças a Deus, a minha família deve estar se sentindo honrada com esse maravilhoso título que eu recebi. Estou orgulhosa. A partir de hoje, eu me chamo Dalva Damiana de Freitas, doutora honoris. Feliz daquele cachoeirano que recebe esse título que eu recebi. Meus grupos de samba de roda, Caquende, Nagô, Nagô, todos são meus amigos. Eu sou a doutora de vocês. Olha, eu sou brasileira, meu endereço é na Heróica Cachoeira. Sorria, meu povo, eu sou da Bahia. O samba para mim é minha vida. O samba para mim é a doçura do meu coração. Quer dizer que o samba para mim é minha alma, mora no meu sangue. E essa verdade que eu tenho dentro de mim, da maravilha do meu sangue que eu dou, a minha verdade, o samba de roda não pode morrer. O samba é minha vida, é minha paz, é minha tranquilidade. Levo a vida em serenata, somente a cantar. Ninguém sabe a dor que eu sinto dentro de mim. Ninguém sabe por que eu canto tão triste assim. Nem que eu fosse realmente muito feliz. Só chorava quando eu canto para amenizar um pouco do meu pranto. Oh, oh. Eu levo a vida assim.